Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, é um canal de devocional bíblica. O intuito é a gente estudar a Bíblia inteira, livro por livro, em forma de devocional, simples e objetiva, claro, para que seja um entendimento mais claro, e que a gente não possa também ocupar muito tempo de vocês aqui nas redes sociais, porque é melhor praticar do que ficar somente estudando. Bom, como eu falei sábado passado, estou aqui hoje para um especial de Natal com vocês. Natal e Ano Novo, essa é a verdade. Então, vocês vão notar que eu vou estar sempre olhando um pouquinho para o computador aqui, porque eu preparei alguns textos bíblicos e para não ter que ficar toda hora folheando a Bíblia, eu já deixei todos também escritos aqui. Então, eu vou estar sempre focado aqui. Bom, é uma data especial comemorando o Natal, algo que tem um valor muito correto para se comemorar, mas que no decorrer do tempo vem sido distorcido através do comércio e através mesmo até da falta de conhecimento da sociedade com relação àquele que deve ser realmente comemorado. Bom, vai ser um mini panorama, certo? Onde eu vou pegar alguns textos bíblicos e fazer um mini panorama. Não tem como fazer algo muito longo, então será um mini panorama para resgatar o real motivo do Natal. Bom, sabemos que o Natal foi sábado passado, dia 25, porém hoje a gente vai fazer esse vídeo especial porque aos sábados eu costumo então postar as devocionais. Então nesse caso eu escolhi o dia de quarta-feira porque são os dias que eu sempre lanço alguns vídeos especiais sempre que surgirem, tá bom? Mas antes da vinheta, antes do estudo, eu quero falar 3 coisinhas para vocês aqui, tá bom? Hoje, dia 29, quarta-feira, é o dia do aniversário de uma grande amiga minha, Lidiane. Ela mora hoje em Londres. Então, Lídia, sinta-se abraçada por mim, mesmo à distância. Que Deus te dê sabedoria, discernimento, para cuidar do seu filho Samuel. Que Deus possa estar o abençoando a cada dia mais, tá bom? E sinta-se abraçado. Caso você veja meu irmão por aí e recebe o abraço dele, finja que é o meu, tá bom? Amanhã é meu aniversário. Então, amanhã, dia 30, é o meu aniversário. Então, ó, quer me dar um presente? Já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Comente, é muito importante comentar, tá bom? Compartilhe para aquelas pessoas que você entende que precisa de conhecer a Cristo. Se você quiser me dar um outro presente que não seja se inscrever, compartilhar, curtir, você me chamando lá no direct do Instagram. Eu vou deixar passando aqui meu Instagram aqui, ó. Tá passando aqui. Então você vai lá no Instagram, me siga lá também. E vai lá no meu direct e fala, ó, quero te dar um presentezinho especial que não seja somente com relação ao canal. Eu vou aceitar com muito bom grado, tá bom? E a terceira informação é algo que eu postei em 2013, no auge da minha maturidade cristã, somente 4 anos de convertido naquela época. Mas eu postei algo nas redes sociais e repliquei, inclusive, no Natal. E eu vou ler para vocês, tá bom? A tela vai ficar um pouquinho embaçada porque eu vou focar no texto para vocês lerem o texto e não vendo o meu rostinho aqui, tá bom? E depois disso a gente vai para a vinheta e vamos dar sequência ao nosso estudo, ok? Então, foi isso que eu escrevi, tá bom? Que todos entendam que o Natal não é apenas uma noite onde a família e os amigos se reúnem para comer e beber e que no dia seguinte todos esqueçam o que fizeram na noite passada. O Natal significa o nascimento do Deus vivo, que pelo seu imenso amor desceu dos céus e habitou entre nós na forma humana, e que pela sua misericórdia morreu para nos libertar dos pecados. Lembrar que o Natal não é apenas no dia 25/12, que é uma data simbólica criada pelos homens. Natal é todos os dias, onde Cristo renasce em nosso coração através do Espírito Santo, e que todos os dias tenhamos a lembrança e certeza de quem está conosco. Jesus Cristo, que já não é mais bebê, mas cresceu, ministrou seu evangelho, morreu, venceu a morte e está ao lado do Pai. Vamos para a vinheta. Vamos lá. Eu iniciei com isso aqui apenas para chamar a atenção, mas isso não tem nada a ver com o Natal que a gente crê, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer esse panorama como eu falei antes da vinheta. Bom, lá em Isaías
9:6, nós temos o anúncio sobre a vida do Messias. Bom, vamos ler então Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Bom, para aqueles que não conhecem, né, Isaías está lá no Antigo Testamento, é um dos profetas que anunciou a vinda do Messias. Então aqui ele está prevendo, anunciando aquilo que vai se concretizar mais à frente. E aí nós temos em Mateus 1:18-25, o relato sobre o nascimento do Messias. Então lá em Isaías, a promessa. Agora nós temos o relato, que está em Mateus 1:18-25, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome Jesus. Uma observação, todos os textos aqui estão conforme a versão NVI, tá? Nós temos então a promessa, nós temos agora o relato do nascimento, e nós vamos dar sequência, porque ao contrário do que muita gente comemora no Natal, que faz lá todo o cenário e coloca lá a manjedoura, onde tem a criança, onde coloca um boneco simbolizando o nascimento de Cristo. Bom, ele já não é mais criança, tá? Ele cresceu. Então, Lucas 2:52, o Messias cresceu, já não é mais criança. Ele já não está mais na manjedoura. Eu repostei também na rede social uma frase que dizia o seguinte: a manjedoura, a cruz, o túmulo estão vazios, o trono não. Ou seja, não está mais na manjedoura, agora ele cresceu. Então, Lucas 2:52, o Messias cresceu. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, não é mais um bebê. Ele cresce. Em 1 João 2:2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, além de crescer, ele, quando adulto, já começou então seu ministério, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, João diz assim, 1 João 2:2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, aqueles que já estudaram comigo nesse texto, nós sabemos que todo mundo é todo aquele que nele crê. Não são todos. Nós aprendemos que ela é suficiente a todos, mas ela é eficiente somente para aqueles que creem nele. Então, esse todo aqui, todo mundo, todo aquele que crê nele, tá bom? Bom, nós vamos ver também em Hebreus 10, do 15 a 18, que os nossos pecados foram perdoados, ou seja, existe aqui o fim dos sacrifícios, tá bom? Então, se a gente for pegar o contexto histórico do Antigo Testamento, nós vamos ver que quando existe o pecado, as pessoas iriam até o sacerdote para sacrificar animais para perdão dos pecados. Não existe mais. Nossos pecados foram perdoados no sacrifício dele na cruz. Nós vamos ler aqui em Hebreus 10, 15 a 18. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício do pecado. Irmãos,
Não precisa ser um grande estudioso para interpretar esse texto. A morte de Cristo foi o grande sacrifício que já nos isenta de sacrifícios. Uma vez convertido em Cristo Jesus, não há mais necessidade de sacrifício para o perdão do pecado. Nós já fomos perdoados. Claro que só não nos dá o direito de continuar pecando, mas pecarmos, já temos o perdão, porque nós somos filhos de Deus, corredeiros em Cristo Jesus, tá bom? Em Romanos 6:23, nós vemos então aqui que existe o caminho da morte para a vida eterna, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, além de não precisar mais sacrifícios pelo pecado, nós temos a vida eterna como garantia. João 3,16, o amor que nos trouxe salvação. Esse todo mundo sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não morra, ou seja, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Cristo, ele terá a vida eterna no céu, junto ao Pai. Dando sequência, Filipenses 2, versículos 5 a 8. Deus, ele se fez homem e morreu na cruz. Então, ele é o Deus, ele é o Senhor, mas ele se fez homem para morrer na cruz, que era nossa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o próprio Deus se esvaziou, se desconsiderou a sua divindade para morrer em nosso lugar. Morte de cruz. Mas não ficou aí. A cruz está vazia. Não existe somente a morte. O rei ressuscitou. Mateus 28, de 1 a 6. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Ou seja, não há mais morte. Há a ressurreição. Ele morreu sim, mas venceu a morte, provando ser Deus, fazendo jus o seu sacrifício para que nós pudéssemos ser salvos nele. Após a sua ressurreição, Mateus 28, 16 a 20, é um texto que eu gosto muito. Por pouco ele não se tornou o texto base do nosso canal, por pouco, mas eu gosto muito desse texto também, é algo que está na minha vida. Mateus 28, 16 a 20, somos ordenados a proclamar o Evangelho. Então, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, é um texto muito utilizado que eu gosto muito. Discipulado. Proclame o Evangelho. Faz parte da grande comissão, onde Jesus fala de fato, né? Esse contexto da grande comissão. Vão lá e façam discípulos, proclamem o Evangelho. Por que tudo isso? Porque nós temos que anunciar que ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e virá novamente. 1 Tessalonicenses 4,16. Ele virá. É uma promessa que a gente tem que pregar. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, ele virá para buscar os seus. Estejam preparados. Ele virá.
Mateus 24, 36 a 39. Estejam preparados mesmo sem saber quando. Nem o filho sabe. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então estejam atentos. Não adianta a gente fazer todas as coisas se não forem para o Senhor, porque Ele virá e ninguém talvez estará preparado para isso. Então estejam preparados. Rendam-se a Cristo. Ele virá, mesmo nós não sabendo quando Ele virá. Cabe a gente decidir agora se nossa eternidade será no céu ou no inferno. Não sabemos quando, mas existe uma promessa lá em Apocalipse 20, versículo 20 e 21, que será breve. Será breve. Então imaginemos o período que foi escrito esse livro e já foi dito que será breve. Então estejam atentos. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E assim a gente encerra Apocalipse, com a promessa de que ele vem em breve. Então, para que os irmãos possam refletir nisso tudo, eu criei uma possível grande ideia desse texto. O Messias veio como anunciado, morreu por nossos pecados, mas venceu a morte e voltará em breve. Só desejo a vocês um Feliz Natal e que o seu ano seja realmente novo. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.